Isaura queria se casar. Passava dos 26 anos e ainda não havia encontrado nenhum pretendente. Era, das 5 filhas e demais 8 primas, a mais prendada. Falava 2 línguas, bordadeira de mão cheia e também a que melhor sabia cozinhar. Era a típica esposa perfeita. Isso se conseguisse arrumar o marido. Suas primas, a maioria, e as suas irmãs, inclusive a mais nova, já estavam noivas e outras casadas e com filhos pequenos. Até que, em uma roda de conversa, ouviu sua mãe e sua tia contarem que, ansiosas em saber com quem iriam se casar, fizeram a simpatia da bananeira. Isaura e Angelina, uma prima um ano mais nova, assim como as demais mulheres, ficaram empolgadas com a história da simpatia, que era totalmente tenebrosa. A jovem passou aquela madrugada pensando na simpatia, se teria ou não coragem de fazer. Ninguém poderia saber até o pedido de casamento do homem confirmado na simpatia. Porém, passados 2 meses daquela conversa, Angelina chegou na casa de sua tia com um noivo, convidando Isaura, sua prima preferida, para ser uma das madrinhas de casamento. Ao ficarem a sós, Angelina falou: Prima, fiz a simpatia 1 semana depois que aprendemos. Foi tenebroso, mas deu certo. Não creio, santo Deus! Coragem, prima do céu! Por Nossa Senhora de Aparecida, jamais! Eu não tenho coragem, mas eu fiz e deu certo. Isaura sentia um arrepio em todo o seu corpo toda vez que imaginava a prima no meio do bananal à meia-noite. Imaginava o sussurro no ouvido e pensava consigo deitada na cama. Imagina uma imagem no espelho que não é a minha. Cristo Redentor. O casamento aconteceu. E mais uma vez a jovem não conseguiu pegar o tão sonhado buquê. E alguns meses depois, sua irmã do meio se casou. E logo a mais nova. E 3 anos se passaram. E todas as suas irmãs, enfim, estavam casadas e com filhos. Isaura estava chateada. Procurava não demonstrar, mas sempre abria o seu baú e olhava seu enxoval que estava sendo preparado há quase 15 anos. Até que, em dia 16 do mês de agosto de 1935, a jovem achou um diário antigo, onde havia anotado a simpatia, e viu que seus pais estavam a viajar e se encontrava sozinha em casa, e resolveu então fazer a simpatia. A jovem pegou do seu próprio enxoval a faca virgem e suas vestes que seriam usadas na noite de núpcias, camisola e penhoar. As colocou, pegou uma vela também nunca usada e deixou perto do espelho. Caminhou descalça pelo bananal, andando sempre em linha reta, recitando a cantiga. Se posicionou de frente à bananeira e aguardou. Ao que tudo indicava, à meia-noite em ponto teria uma leve garoa. E assim aconteceu. Ao se posicionar com a faca na mão direita, esperou o sinal. Se sentiu ridícula. A noite estava limpa e clara. Impossível garoar. Mas garoou. Isaura sentiu seu coração estremecer e fincou a faca com toda a força no meio da bananeira. Fechou os olhos e ouviu o sussurro em seu ouvido. José Marcos de Gouveia e Prado. A jovem, cética, sentiu todo o seu corpo arrepiar e fez o que estava bem explicado para jamais fazer. Isaura olhou para trás e levou uma bufetada que pensou que iria desmaiar. Mas, antes de qualquer reação, uma ventania, algo lhe agarrou e arrastou por todo o bananal. Isaura gritava, pedia por Deus, até que clamou. Na mesma hora, foi largada no chão. Quase desfalecida, a jovem, chorando, se levantou e caminhou com dificuldade até a sua casa. Jogou-se na sua cama. Estava toda cortada. Rosto, braços, pernas lavada de sangue. Desmaiou e foi acordada com um assovio. Seu coração acelerou. Era a etapa final da simpatia. Pensou em não continuar, mas tinha medo de algo ruim lhe acontecer, uma vez que já havia feito algo que não deveria na primeira etapa. Ela se levantou,
acendeu a vela e, com muitas dores, se posicionou com a vela acesa de frente ao espelho. Olhou para o relógio na parede e tocou. Eram 3 horas da manhã e, em meio à fumaça, um rosto se formava no espelho. Isaura arregalou os olhos. Um homem loiro, olhos azuis. A princípio ele sorria, mas seu semblante no espelho entristeceu. O rapaz derramava lágrimas. Isaura, emocionada, não entendia por que seu pretendente chorava, até que a imagem sumiu. A jovem chorou copiosamente naquela noite. Estava emocionada. José Marcos de Gouveia e Prado. Meu futuro marido. Que lindo ele! Mas por que será que ele chorava tanto? Não seremos felizes? Pelo que estava escrito, eles se conheceriam em 7 dias. E ansiosa, ela aguardou. Mas um ano se passou e o tão sonhado José Marcos nunca aparecera. Até que seu pai, o senhor Antunes, faleceu de ataque cardíaco, deixando a família consternada de tristeza. Ao irem saindo do cemitério, Dona Cleusa, mãe de Isaura, pediu que a filha voltasse ao túmulo do pai e acendesse uma vela. O que a jovem fez. Talvez pela quantidade de gente no enterro, a jovem não reparou na campa ao lado. O pacote de velas caiu de suas mãos. Isaura se ajoelhou colocando a sua mão na boca. Era a campa de um rapaz com farda da marinha, e na campa estava escrito: seu coração parou de repente, mas bate agora com Deus. Combati o bom combate, deixo mãe, pai, irmãos e vou para Deus com fé. José Marcos de Gouveia e Prado, nascido em 10 de janeiro de 1905, e falecido em 17 de agosto de 1935. Era o jovem que havia aparecido no reflexo no espelho. A jovem sentiu seu coração parar. Não poderia ser. Tomada por um desespero, sentiu suas vistas escurecerem. Eu não devia ter olhado para trás, pensou ela. Isaura caiu desmaiada, sendo ajudada pelas irmãs e alguns funcionários do cemitério. E naquele mesmo mês, a jovem adentrou a um convento onde permanece até os dias de hoje. Quando você resolver fazer uma simpatia, siga corretamente. Nunca, jamais olhe para trás. Boa noite.